objetivo da nossa aula de hoje é conhecer os diagramas de estado. Nós vamos conhecer a representação, as notações, assim como nós fizemos nas outras aulas, onde nós apresentamos, além dos conceitos vinculados aos diagramas, nós também conhecemos as notações utilizadas para todos os elementos, para vários elementos, para os principais elementos que compõem o diagrama. Então, isso nós vamos ver para os nossos diagramas de estados e também vamos conhecer aí os diagramas de componente. Claro que cada um possui a sua importância dentro do processo de desenvolvimento de software e nós vamos vê-las, nós vamos trabalhar com isso durante a nossa aula de hoje. Então, como a gente vê aí no nosso slide, um sistema reage a estímulos externos ou temporais, produzido por ele mesmo, né? Então a gente vê aí que os diagramas de estado, né, um sistema como um todo, ele na própria definição do que é um sistema, né, que é um conjunto de componentes lá interligados e que interage com o meio onde ele está, né, além de ter os relacionamentos, existe a interação e no nosso caso aqui também, os sistemas de informação, eles têm um aspecto temporal também, né? Os componentes que estão ali, que estão sendo mostrados na nossa tela, eles têm um conjunto de ações que podem ser difundidas aí dentro de quando você está manuseando um sistema desse. Então, todos os objetos, né, a maioria dos objetos que tem ali, eles têm um tempo de vida, como a gente viu lá no diagrama de sequência, né, e eles podem mudar o estado deles dependendo de estímulos do próprio sistema ou estímulos do usuário, né. Então, no decorrer do tempo de vida dele, ele pode sofrer esses estímulos, né? E aí eles podem mudar de estado, né? Eles podem ter, em um determinado momento, estar dispostos de alguma forma, em outro, de outra forma, e assim por diante, né? Os objetos podem estar em determinado estado em certo momento. E isso é muito fruto da utilização de componentes reutilizáveis. Então, os nossos diagramas de estados, o Fred mencionou, ele vai destacar a ideia aí de possíveis estados dos objetos, instâncias de uma determinada classe. Olha aí, instâncias de uma determinada classe. Então, algo implementável. Nós podemos dizer aí que o nosso diagrama de estado ele é responsável por representar uma máquina de estados, ou seja, nós vamos enfatizar o fluxo possível, o fluxo que pode ser adotado para os dados, para o que está lá armazenado dentro dos nossos atributos. O ciclo de vida que está associado a uma determinada instância, a um determinado objeto. A gente viu que tem dois diagramas aí específicos que às vezes podem modelar os estados de um sistema, né? Que a gente já viu, que foram os diagramas de atividade e os diagramas de colaboração. Então a gente viu, principalmente lá no diagrama de atividades, né, onde a gente pode simular, né, um caso de uso lá foi descrito em várias atividades lá. Cada atividade poderia simular um estado que a gente poderia estar vendo aí dentro da modelagem orientada a objetos, né. E o diagrama de colaboração também, né, com a comunicação que existe entre um objeto e outro, você pode fazer com que um objeto esteja em um determinado estado em um determinado momento, né, em um determinado momento do ciclo de vida dele, que o Alex falou aqui. Que existem três premissas básicas aí para você utilizar o diagrama de estado, e está na apostila de vocês. O primeiro aí, os objetos possuem, né, quando os objetos possuírem um atributo de estado com duas propriedades, né, com duas ou mais propriedades aí. Então, um determinado atributo dentro de um objeto, né, se ele puder ter alguns estados aí, ou poder modificar, né, a propriedade dele em um determinado estado, você já vai prestar atenção e vai dizer, será que essa classe aqui eu preciso modelar ela num diagrama de estado? Então, outro tópico que a gente pode ver no slide, assume um pequeno número de valores possíveis. Então, se você vê que um determinado atributo ali, ele tem um conjunto de valores possíveis que pode ser atribuído a ele, a gente vai afirmar que aí você já começa a pensar realmente como que você vai modelar os estados, né? Quais são os estados possíveis, né? Quais são os valores possíveis que determinado atributo dentro da sua classe pode ter. É que as transições permitidas
entre os valores é restrita. Então, quando você consegue mapear, né, essas transições de um determinado objeto, né, ou seja, de um valor para outro, né, dentro de um atributo lá de uma classe, aí quando você consegue mapear essas transições todas, quando a gente começa a passar de um atributo para outro, né, de uma propriedade para outra aí, dentro de um atributo, a gente já começa realmente a pensar qual que é o diagrama de estado correto para esse objeto. Né? Que o diagrama estrutural, o diagrama de estado é um diagrama estrutural e vai auxiliar na verificação do processo, né, na descrição do domínio do problema. Mas é aí que está. Há controvérsias, pessoal. Por quê? Porque a partir do momento que vocês lidam com mudanças de estados, indiretamente vocês estão também descrevendo um processo que vai ocorrer durante algum momento no software de vocês. Algum momento aquilo vai acontecer. Então, características que nós tínhamos nos comportamentais também estão presentes aí nos nossos diagramas de estado. Nós vamos chover no molhado de novo ainda, que ele pode aí, ó, explicitar classes que podem faltar no diagrama de classe, nosso diagrama de classe. Ele pode explicitar valores que podem faltar para os nossos estados, eles podem explicitar métodos que estão faltando no processo de comunicação, no processo de alteração do estado de um atributo de uma classe. Quando em nossa classe um ou mais dos atributos existentes lá passar a refletir o estado dos seus objetos, nós vamos estar com isso aí, auxiliando e simplificando toda a complexidade aliada, toda a complexidade existente no nosso software. A gente percebe que quando os objetos tiverem relacionamento, né, quando houverem relacionamentos entre as classes que não estejam claros o suficiente, né, considerando os valores que a gente falou, as restrições entre as passagens de estados, aí a gente vê que realmente a gente precisa utilizar o diagrama de estado. Aí a gente começa a perceber, né, que, por exemplo, um diagrama só não consegue modelar o sistema como um todo. Um diagrama vai complementando o outro. Passagens de estados na UML é conhecida como transição de estados. Né? Adivinha só, pessoal, quem é o menor elemento de um diagrama de estado? O próprio estado, né? O próprio, é ele mesmo. O próprio estado, pessoal. E a notação para a sua representação é parecida, ou seja, é naturalmente igual, vamos dizer assim, ao que vocês conhecem para os diagramas de classe, para uma classe e um diagrama de classe. Vamos dar uma olhadinha aí na notação que a gente tem para ela. É isso aí, pessoal, ou seja, um retângulo no qual vocês vão ter o estereótipo aí, ó, o nome do estado de vocês, ou, vamos dizer assim, até mencionando que ele vai ser utilizado para sempre representar um atributo de uma classe. Então, a gente pode deparar com situações nas quais podemos ter estados compostos, né, pessoal? Aí a gente tem ideia de que, por exemplo, um determinado estado de um objeto pode ser um conjunto de estados de outros objetos que compõem determinada classe. Né? A notação dele está aí. Né? A gente tem um estado composto, né? Que a notação é igual ao simples, né? Só que maior, por quê? Porque ele precisa, aqui dentro, os outros estados que vão compor ele. Esses elementos que a gente já viu, que nós já vimos nas aulas anteriores, consistem no estado inicial e estado final. Só que até então, a gente conhecia esses elementos como atividade inicial e atividade final. Ou seja, eles vão denotar, a partir de agora, o início de um estado para um atributo de uma instância de uma classe. Quanta coisa, né? Quanto passo. E o nosso estado final vai representar o fim. A transição, que é responsável pela alteração de um estado. E, obviamente, ela vai ser provocada por um evento que vai ser interno ou externo, que o Fredson mencionou lá no início da nossa aula, sobre a entidade modelada.